Irmãos, os irmãos acabaram de fazer os exercícios lá do módulo 1, módulo introdutório, certo? Agora, nós vamos partir agora para o módulo 2, certo? Que diz sobre condição ou ato inseguro, certo? No caso de acidentes. E aí, irmãos, reforçando essa ideia de que não é interessante o irmão dar continuidade no curso sem resolver os exercícios, para que o conteúdo não fique acumulado, o irmão não precise resolver tudo ao mesmo tempo, certo? Então, faz o primeiro módulo, vai lá, resolve o exercício, faz o segundo módulo, vai lá, resolve o exercício, e assim na sequência, para que o conteúdo não fique pesado para os irmãos, beleza? Então, vamos lá. Condição ou ato inseguro, certo? No caso dos acidentes. Vamos entender o que é cada um. Irmão, o Ministério do Trabalho, eles usam essa definição, né, de condição e ato inseguro, para que a gente possa entender um pouco de causa de acidente, certo? E de responsabilização. Porque em cada um dessas duas modalidades existe um peso e uma responsabilidade diferente, né, na relação entre quem executa e quem é o responsável pela execução. No caso da congregação voluntária e administração. Quando a gente fala de condição insegura, qual que é a definição que coloca aqui? Vou ler para os irmãos. São irregularidades técnicas, falhas existentes, defeitos nas instalações, bem como falta de dispositivo de segurança, que podem provocar acidentes a qualquer momento. Então, quando nós... Lembrando lá do módulo 1, lá da introdução, quando a gente falou lá que a responsabilidade de prover a estrutura, o material e o equipamento é de quem? Os irmãos lembram? Da administração, certo? Então, quando a administração falha nesse sentido, quando ela não provê o equipamento, o dispositivo ou a condição segura, aí nós falamos de condição insegura, certo? Na linguagem de empresa, a gente fala que quando a condição é insegura, a falha é da empresa. Quando o ato é inseguro, a falha é do colaborador, certo? No caso do trabalho voluntário, a administração falhou, ela não ofereceu condições, a condição é insegura. A administração ofereceu condição e o colaborador agiu de forma incorreta, é ato inseguro. Então, essa condição insegura nós estamos falando de quê? De estruturas inadequadas, ferramentas inadequadas. Nós usamos o exemplo lá no módulo 1 do andaime, certo? O andaime, se o andaime não for adequado, a condição é insegura, a atividade não pode ser feita. E a gente busca conhecer isso aí para quê? Para que a gente possa entender em que ponto nós vamos combater o acidente. Então, lá quando a gente for fazer análise de risco, nós vamos ter que analisar, né, a condição do colaborador, a condição física, a condição psicológica dele ali, através do questionário de anamnese. E nós temos que avaliar a condição dos equipamentos também. Por exemplo, chegou aqui para mim para executar um serviço, o irmão vai explicar depois sobre o andaime, mas já antecipando, o andaime ele jamais pode ser apoiado direto no solo. Ele tem que ter uma sapata moldável ali nele, certo? Para que eu possa executar a atividade. E aí, eu aluguei lá na empresa, a empresa chegou para me entregar aqui, mas veio com 3 sapatas. Eu preciso de 4, para poder colocar um quadro de andaimes ali. Aí chegou lá, eu tenho lá as 3 sapatas e uma página do andaime está faltando uma sapata. Essa é uma condição insegura? Sim, condição insegura. Eu vou subir para executar o acidente? Não. E quando é que eu vou identificar isso aí? Lá quando eu for fazer a análise de risco, quando eu for fazer a permissão de trabalho, eu já vou olhar todos os dispositivos de segurança que precisa e eu vou ver lá, não tem uma das sapatas, então eu não posso fazer a atividade. É uma condição insegura e lá na frente pode me gerar um acidente. Nós estamos vendo aí as fotos ali do andaime, né? Nós estamos vendo uma foto ali em que o pessoal utilizou uma cadeira para poder escorar o andaime, totalmente fora de norma. Nós estamos vendo ali uma foto em que o colaborador ele tem que se esticar para chegar na edificação para poder utilizar o andaime. Então, é um andaime inadequado. Então, se o andaime, se a ferramenta, se a condição não for adequada, nós não executamos a atividade. E aí, quem é que tem que providenciar? A administração. De quem nós iremos cobrar? Da administração para poder providenciar. Agora, o ato inseguro, certo? Ato inseguro. O ato inseguro é a atitude do voluntário que vem a se expor, consciente ou inconsciente, a risco de acidente. Fatores pessoais que levam à ocorrência de práticas inseguras. Então, se eu tenho lá um colaborador treinado, fez NR35, fez NR18, certo? Ele é consciente, então ele sabe dos riscos, ele aprendeu a reconhecer riscos. Ele tem lá o equipamento adequado, ele tem lá o andaime adequado, tem toda a estrutura necessária para ele executar a atividade e mesmo assim ele vai lá e pratica um excesso, que a gente vai ver lá na frente, né? Ele vai lá, quer trabalhar fora da plataforma de andaime, fora daquela área fechada ali do andaime, onde tem lá o
guarda-corpo, ou ele viu que o corpo dele não alcança, ele vai lá e tira o talabarte da linha de vida para poder alcançar. Isso aí é ato inseguro. Tem a linha de vida, tem o cinto, mas eu vou lá e tiro meu cinto da linha de vida para poder chegar num ponto ali que eu não estou conseguindo alcançar. Isso é ato inseguro, certo? Esse é um dos principais fatores causador de acidente, mais até do que a condição insegura. A maioria dos acidentes acontece por questão do ato inseguro. A pessoa tem o treinamento, ela é consciente, ela tem as ferramentas, mas ainda assim ele vai lá e faz a atividade da forma correta. Ele deixa de utilizar o EPI, ele coloca o EPI de forma inadequada, né, que a gente vai ver depois de como que faz a vestimenta do cinto de segurança, como faz a colocação do capacete, né, tudo isso aí a gente vai ver. E se não for feito da forma correta, vai gerar acidente, vai acontecer uma situação geradora de acidente. E como nós vimos lá, acidente que envolve trabalho na altura, ele é grave. Quando não grave, provavelmente ele pode ser fatal, certo? Então nós temos que entender isso aí. A gravidade dos acidentes que envolvem trabalho na altura, elas sempre vão de lesões até acidente fatal. Então nós temos que ter esse cuidado, certo? Então, quando nós colocamos aqui, acidentes por falhas comportamentais estão entre as principais causas das ocorrências. Então quando nós vemos aquela situação, né, daquele colaborador em que a gente vai lá, irmão, usa o EPI, irmão, coloca o EPI, né? Esse tipo de situação é uma das principais situações geradoras de acidente. Quando a gente ignora essa situação, quando a gente não corrige aquele irmão, né, naquele determinado momento, acaba vindo a gerar um acidente. E quando nós atuamos nessa mudança de comportamento, ou seja, quando nós trabalhamos com conscientização, tem lá o papel do monitor de segurança, que está ali na construção todo dia, está ali acompanhando a atividade, tem um técnico de segurança, um engenheiro de segurança. E quando nós falamos, irmãos, do trabalho do monitor, do técnico, do engenheiro, não é aquele trabalho de correção, aquele trabalho punitivo, é um trabalho de conscientização. Afinal de contas, tudo que a gente faz na obra de Deus hoje, a gente faz voluntário, certo? Então nós temos que colocar, né, sempre na nossa consciência de que, em primeiro, nós temos que tratar o irmão com amor, obviamente, temos que tratar o irmão com cuidado, porque ele sai da casa dele com toda boa vontade, vem na congregação para poder prestar um serviço voluntário. Então, nessa abordagem, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muita atenção nisso aí, abordar o irmão com paciência, falar com ele sobre o uso do EPI, porque esse é o principal fator. Voltando àquele mesmo ponto que o irmão Melco falou, que eu falei no primeiro módulo lá, a principal chave de combate ao acidente do trabalho é o voluntário consciente. Então, o irmão que ele é consciente, que ele precisa estar na construção, ele tem que estar usando capacete, tem que estar usando a bota, tem que estar usando óculos, que para subir em altura ele tem que estar usando o cinto, né, com talabarte, o andame tem que estar ancorado na estrutura, certo? Ele tem que estar ali com o andame plugado o tempo todo, ou na linha de vida, ou em outra estrutura rígida que impeça que ele caia no solo em caso de cair da altura, certo? Então, são uma série de fatores que nós precisamos conscientizar os irmãos, certo? Que os irmãos estão agora trabalhando isso, nós estamos trabalhando isso aí agora nesse trabalho de NR35, como nós fizemos já de NR18 e outros treinamentos, certo? Então, essa conscientização é fundamental. Sem conscientização, nós não vamos conseguir o nosso objetivo, que é a prevenção de acidentes, certo? E aí, nós vamos falar sobre os 7 principais fatores críticos quando a gente fala de trabalho à altura. E aí, né, tem aquela questão da pessoa que já é experiente, que já executa o trabalho há muito tempo, que já está ali, né, há vários e vários anos executando trabalho à altura, e às vezes ela fala assim, mas comigo nunca acontece e tal. Mas nós vamos ver que são vários os fatores críticos que ele pode acontecer com qualquer pessoa. Com aquele que subiu o primeiro dia e com aquele que tem 35 anos que ele trabalha em altura. Por exemplo, perda de equilíbrio, né? A pessoa ela pode ter uma perda de equilíbrio ocasionada ali por uma tontura, né? Por um fator clínico. Ela pode ter uma perda de equilíbrio causada pelo próprio vento, certo? Então, perdeu o equilíbrio lá em cima, ela pode vir a cair, certo? Falta de dispositivo de segurança. Ela não está ali com o equipamento adequado, não está usando um óculos, cai alguma coisa no olho dela, ela faz um movimento brusco, ela pode cair, certo? Cai alguma coisa na cabeça, está sem capacete, ela pode vir a solo, pode vir a cair também. Então, é outro item que pode vir a gerar acidente. Método impróprio de trabalho, quando a pessoa escolhe a forma incorreta
de executar o serviço, por isso que é importante a gente trabalhar com pessoas treinadas, certo? Com uma pessoa que tenha consciência de como utilizar, de como fazer a atividade. A gente sabe que a congregação ela serve e muito de aprendizado, certo? Tem muitos irmãos que aprender a trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, de armador dentro da congregação. Mas quando a gente fala de trabalho em altura, irmãos, é interessante que nós coloquemos apenas irmãos treinados. Então, aquele irmão que está iniciando ali, aprendendo a trabalhar de pedreiro, aprendendo a trabalhar de carpinteiro, não é o ideal que nós coloquemos ele para fazer essa atividade em altura. Coloque esse irmão para poder fazer atividade ali a nível de solo, para sentar um piso, um rodapé, um revestimento, para rebocar, mas tudo em nível de solo. Depois que ele adquirir uma experiência maior, ele já vai saber das estratégias, vai entender da atividade de forma mais efetiva, aí sim nós vamos colocar ele, depois de treinado, de feitos os exames, para fazer trabalho em altura. Pressa em executar o serviço. Irmãos, é muito comum nós termos esse tipo de problema, certo? O irmão às vezes quer executar, tem aquele interesse, né, de terminar a construção logo, de dar abertura na igreja logo, certo? Mas de nada disso aí vai valer se um acidente de trabalho acontecer. Então, trabalho à altura ou a nível de solo, nós temos que fazer com paciência, com calma, até porque nós também que trabalhamos na construção, a gente sabe que nada que é feito com pressa sai de qualidade. Então, aquela igreja que nós queremos acelerar muitas vezes, ali, vamos fazer rápido, muitas vezes nós corremos risco de sofrer um acidente, seja em altura ou seja a nível de solo, e nós temos também um problema de qualidade, porque o serviço não vai ficar bem feito. Os irmãos que são da construção, estão nos assistindo aí, sabem disso. O trabalho que é feito de forma corrida, ele não fica bem feito. Então, nós perdemos na qualidade e perdemos também na segurança. Excesso de confiança, que é o que eu falei anteriormente. Eu faço esse trabalho tem 20 anos que eu trabalho de pedreiro lá na rua, né, como a gente fala, ou numa empresa, e nunca aconteceu comigo? Irmãos, 20 anos, 30 anos, um ano, um mês, um dia. O acidente ele não avisa quando é que ele vai acontecer. Simplesmente acontece. Então, vamos eliminar essa questão de excesso de confiança. Não vamos tentar a Deus, né? Na própria palavra de Deus fala para a gente não tentar a Deus. Então, se eu estou lá trabalhando em altura, a regra é 2 metros, é trabalho em altura, eu tenho que adotar todos os procedimentos de segurança. Esquece esse excesso de confiança, esquece essa certeza que o irmão tem de que não vai acontecer, porque uma hora pode acontecer. E se acontecer, eu tenho que estar lá protegido, tenho que estar lá com cinto, com talabarte, com todos os equipamentos para minimizar as consequências do acidente. Contato com tensão elétrica. Por isso que é importante nós fazermos a análise de risco, preencher a permissão de trabalho. Porque com a análise de risco e a permissão de trabalho, eu consigo ter uma visão holística, uma visão geral de todo o envolto ali daquele trabalho. Se eu vou ter que utilizar outras ferramentas, se vão ter outras pessoas trabalhando em volta ali, se vai ter contato com energia elétrica. Porque muitas vezes a gente sobe, né, para poder fazer um trabalho à altura, e a gente leva os equipamentos que vão ser utilizados ali no reboco, na atividade de pedreiro, na atividade de carpinteiro, na atividade de armador, e esquece que ali tem uma rede elétrica energizada ali próximo, e que se eu não levar algo para me proteger, se eu não for lá desenergizar aquela rede, eu corro o risco de tomar um choque elétrico e gerar um acidente também. Então, esses são os principais fatores críticos. Existem outros, né? Existem outros. Mas nós vamos ver lá na parte de análise de risco, permissão de trabalho, que a gente faz uma análise global da atividade, nós vamos conseguir fazer a atividade de forma segura, de forma que a gente consiga subir e descer com tranquilidade e voltar para nossa casa seguro, porque esse é o objetivo da segurança do trabalho, a gente completar esse ciclo. Sair de casa feio, bonito, gordo, magro, voltei para casa do mesmo jeito. O que nós não queremos é que o irmão não volte, sofra um acidente e não possa voltar para casa. A segurança do trabalho ela é efetiva nesse momento. A partir do momento que o irmão saiu de casa, trabalhou na construção, voltou, são a salvo, a segurança do trabalho funcionou. O dia que isso não acontecer, a segurança não funcionou. Esse é o objetivo de todo esse conteúdo, de todo esse treinamento que a gente passa para os irmãos. O lembrete ali, irmãos, não temos asa, certo? Subir para trabalhar em altura, eu tenho que estar com todos os dispositivos conectados, bem feito, testado, a linha de vida bem montada, testada, porque se eu cair de lá, vai ser o cinto que vai me segurar, certo? O cinto não evita que eu tropece, que eu sinta uma tontura, que eu tome um choque elétrico, mas ele vai evitar que se eu cair lá de cima, que eu chegue até o solo, certo? E a gente sabe que na queda do solo é que a maioria das fatalidades acontecem.
Então, vamos prestar bastante atenção nisso aí, né? Entender tudo isso aí que nós falamos aqui nesse módulo, sobre o ato inseguro, condição insegura, certo? Sobre aqueles fatores lá que são pontos críticos em relação ao acidente de trabalho, né? E agora os irmãos vão para o próximo exercício do módulo 2, perfeito? Vamos encerrando aqui. Deus abençoe os irmãos.
اصبر فتاعي ما عليه ما عليه وانا